Muito obrigado pela presença, pelo apoio de todos, pela constância na prática, pela companhia na prática. Muito obrigado. Iniciamos hoje o terceiro encontro sobre o texto Zazen Yojinchi, do mestre Keizan. Ainda no início, hoje a parte 6 e 7. Eu vou fazer a leitura do texto original, depois da minha interpretação. Kenkon o zadanshi zenshin dokurosu. Botsuryo no dainin wa dai shinin no gotoshi. Ichie no manako o saeru naku. Ichijin no ashi ni ukuru nashi. Izure no tokoro ni ka jinnai aran. Nanimono ka shashou o nasan. Sentado com o céu e a terra, todo o corpo como uma gota de orvalho. Aquele que vive a realidade antes do surgimento da consciência discriminatória é como aquele que vive, como aquele que finalizou a vida. Não há sombras nos olhos, não há poeira que se prenda aos pés. Onde pode haver poeira? O que pode ser um obstáculo? E hoje eu gostaria de começar um pouco diferente. Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês têm algum comentário, alguma questão, alguma coisa a dizer sobre essa parte. Henrique, por favor. Boa noite, é isso aí. O que eu percebo é que a natureza discriminatória das coisas, que é como está posto aqui, né? Esse surgimento, ele está me permeando. Então, por exemplo, eu estava ali sentado em Zazen e vez ou outra eu via palavras surgiam. Não eram imagens, Joaquim-san, eram palavras. E eu entendo, assim, como que a palavra, ela cria identidade e ela não permite perceber, às vezes, a realidade. Então, fiz um pequeno exercício no momento em que eu estava sentando. Talvez não seja tão adequado, mas eu fiz esse exercício. Tentar esquecer a palavra e perceber a imagem. Eu queria saber se eu conseguia inverter o discriminatório, né? A palavra pela imagem. Interessante que naquele momento veio a imagem de uma pessoa que eu até conheço e ela não ganhou nome. E veio a imagem. Depois, obviamente, o pensamento se esvai e eu consigo... eu começo a esvaziar a mente de volta, né? Mas como que a nossa mente está toda hora, gente... E até para falar isso que eu estou falando, né? Eu estou buscando as palavras para tentar explicar. Bom, dito isso, eu realmente tenho cada vez mais claro para mim que a realidade está fora mesmo da consciência discriminatória. A realidade ela está antes desse surgimento da consciência discriminatória. É óbvio que a gente precisa das palavras para o próprio processo cognitivo, mas a realidade, a gente não consegue descrever, a realidade está posta, a realidade a gente vive, né? É o não agir, né? É o viver, assim, presente e tal. E é isso que eu entendo disso, dessa passagem, né? Então, não há sombra nos olhos, não há poeira, né? Onde pode haver poeira? O que pode ser obstáculo? Para mim, assim, fica muito claro esses versos com esse sentido que eu estou tentando postar aqui. Muito bom, exatamente. Alguém mais? Tem alguma outra coisa? É muito claro, assim como o Henrique colocou.
Kenzan Zenji ele continua falando exatamente a mesma coisa com palavras diferentes, né? E como eu sempre falo, apesar de a gente dizer que são 84 mil portais do Dharma, né? 84 mil ensinamentos diferentes para expressar uma quantidade grande de ensinamentos, todos esses portões eles levam para o mesmo local, né? Não há budismo que ensine 1, 2, 3, 4 ou 5. Só há o budismo que ensina apenas um, né? E todos esses ensinamentos, todas essas palavras, todas as orientações relacionadas ao budismo verdadeiro dizem exatamente a mesma coisa, retornam exatamente ao mesmo ponto, ao despertar de Buda Shakyamuni, né? Olhando o texto para a gente entender, né, agora os termos que estão aqui colocados, a gente encontra primeiro Kenkon. Kenkon significa... os caracteres de maneira individual, eles têm outro significado, mas dessa maneira como eles estão em conjunto, esses dois primeiros caracteres, eles significam céu e terra. No sentido de todo o universo, de toda essa totalidade, de tudo que existe, né? Zadan é uma palavra interessante, né? Zadan seria sentar e cortar, encerrar, mas o sentido desses dois caracteres juntos significa sentar-se de maneira completa, sentar completamente, ou seja, shikantaza. O significado desse termo zadan aqui significa shikantaza, o zazen verdadeiro, o sentar, apenas sentar, o despertar de Buda Shakyamuni, né? Kenkon o zadanshi, que a gente pode entender como sentado com o céu e a terra. Quando nós nos sentamos, e é preciso reforçar aqui que quando nós nos sentamos não é apenas o ato de estar sentado, mas quando Zen é o nosso cotidiano. Quando Zen o Zen é todas as ações que nós temos no nosso dia a dia, ou seja, quando nós vivemos a realidade da maneira como ela é, compreendendo a realidade que originalmente existe antes do surgimento dessa consciência discriminatória, dessa sensação de identidade. Isso é Zazen, isso é Shikantaza, Zadan, Kenkon o Zadanshi. Kenkon o Zadanshi, sentar-se todo com o céu e a terra, aqui agora, é a mesma coisa que o despertar de Buda Shakyamuni, quando ele disse, eu, a grande terra, todos os seres simultaneamente somos o caminho. Kenkon o Zadanshi é exatamente isso. Simultaneamente ser o caminho com toda essa terra, com todo esse universo. Zenshin Dokurosu. Todas essas 4 linhas de hoje aqui, elas são bastante complicadas de traduzir assim, para o português, de criar uma sentença no português, né? Porque os caracteres, eu costumo dizer que os caracteres chineses, japoneses, eles são como uma escultura em 3 dimensões, né? Que a gente pode olhar de vários ângulos, e dependendo de qual ângulo a gente olha, a gente vai entender de uma maneira diferente, né? Então, é muito complicado sintetizar isso numa frase, né, no nosso idioma. Tanto que outros textos que eu olhei na internet para ver como eles haviam traduzido, cada um traz uma sentença completamente diferente. E às vezes até omitindo certos vocabulários, certas palavras, né,
ou incluindo outros, para tentar trazer essa ideia, né? Porque é basicamente um poema, né? Então é bastante difícil de trazer isso para o português. Entretanto, Zenshin Dokurosu. Zenshin significa todo o corpo. Dokuro são 2 caracteres. Sozinho, e orvalho, né? Ou seja, esse corpo como uma gota de orvalho, né? A ideia disso me parece que é demonstrar a importância que é essa existência. Em todos os sentidos, como perceber a impermanência que é essa existência, a rapidez que é vida-morte, quão especial é poder surgir nesse mundo dessa maneira como nós surgimos, né, como seres humanos, capazes de encontrar o Dharma de Buda e realizar essa sabedoria. Tudo isso engloba, eu acredito, essa sentença Zenshin Dokurosu, que o corpo como uma gota de orvalho, né? Buda Shakyamuni, quando ele nasce, diz nos textos, né? É dito nos textos, que ele nasce, anda 7 passos, aponta uma mão para o céu, outra mão para a terra, e diz Tenjo Tenge Yui ga Dokuson, claro, isso em japonês, né? Tenjo Tenge Yui ga Dokuson. Entre o céu e a terra, eu sou o único louvável. Quando ele diz eu sou o único louvável entre o céu e a terra, ele não está dizendo que ele é a melhor pessoa do mundo, né? Eu acho que a gente consegue perceber isso com facilidade, né? Que ele não está tratando disso. Mas que sim, essa existência aqui, e ele só pode falar pela própria existência dele, né? Essa existência aqui é extremamente importante. É extremamente importante porque surgiu nesse universo, dessa maneira como surgiu, com a capacidade de encontrar o Buda Dharma, de utilizar a linguagem para compreender isso, para transmitir isso, e também, principalmente, pelo fato de que essa existência por si só é a própria natureza Buda, é Buda por si só. Ou seja, Tenjo Tenge, entre o céu e a terra, Yui ga Dokuson, eu sou o único louvável. Essa existência, Buda, a realidade manifesta da maneira como ela é louvável, é especial, ou seja, é tudo que nós temos aqui e agora. É isso que ele quis dizer com essa frase no momento do nascimento, né? E Dokuro, que é essa gota de orvalho sozinha, ela é tão importante quanto, ela é a própria natureza Buda. Essa gota de orvalho é a própria realidade manifesta. Nessa gota de orvalho está todo o universo. Assim como Kenkon o Zadanshi, sentado com o céu e a terra. Quando nós sentamos em Zazen, realizamos Shikantaza, nós e todo o universo somos uma coisa só. Originalmente nós somos isso. Então é necessário perceber essa realidade. Da mesma forma, essa gota de orvalho, esse corpo, é como uma gota de orvalho que reflete todo o universo, que é o próprio universo completo. Botsuryo no Dainin wa Daishinin no Gotoshi. Aqui também tem uma passagem um pouco complicada que a gente precisa olhar com cuidado.
Botsuryo no Dainin. Aqui também é uma parte complicada para a gente trazer para o português, mas de maneira geral, Botsuryo no Dainin. Dainin significa grande pessoa. No japonês contemporâneo, quando a gente escreve esses dois caracteres Dai e Nin, a gente lê Otona, que significa adulto, uma pessoa adulta. O último discurso de Buda Shakyamuni, o breve Parinirvana Sutra, a parte final dele é chamada de Hachidai Ningaku, Dainin, né? Da mesma forma. São 8 instruções, 8 ensinamentos do Dainin, dessa grande pessoa, desse adulto, de Buda. Aqui a ideia de Dainin, de grande pessoa, seria a ideia de um Buda, de uma pessoa desperta, né? Então uma pessoa desperta compreende esses 8 ensinamentos como o caminho do despertar. Dogen Zenji também, já no final de sua vida, ele também escreve sobre o Hachidai Ningaku, sobre esse mesmo tema, no Shobogenzo, nos últimos capítulos do Shobogenzo, né? E aqui, esse Dainin ele aparece também com esse mesmo sentido, né? De Buda, de pessoa desperta, realizada, né? Botsuryo, a ideia de Botsuryo seria aquilo que não pode ser mensurado, aquilo que não é mensurável, que está faltando medição ou alguma coisa nesse sentido. Botsuryo no Dainin é aquela pessoa que é capaz de caminhar sem aplicar a sua régua sobre os fenômenos. Uma pessoa que é verdadeiramente livre. Aquela pessoa que, quando se depara com um fenômeno, é capaz de não colocar nenhum nome, capaz de não colocar nenhum adjetivo, é capaz de não colocar nenhum valor. E olhando do ponto de vista comum, mundano, esse tipo de pessoa seria uma pessoa tola, que é incapaz de olhar para as coisas e perceber o valor usual dado pela sociedade, pelas pessoas, né? Então essa pessoa que é incapaz de perceber o valor agregado das coisas é comumente chamada de tola, né? Uma pessoa de pouco conhecimento ou de uma pessoa boba, tola, né? Mas é mais ou menos por aí mesmo, né? É somente essa sinceridade com a vida, sinceridade com os fenômenos, que a gente, de fato, se torna capaz de olhar para as coisas como elas são, de receber as coisas como elas são, de receber essa própria existência como ela é. Somente com uma sinceridade verdadeira que a gente pode sentar com o céu e a terra e perceber todo o universo numa gota de orvalho, né? Essa sinceridade ela pode ser confundida com tolice, mas Keizan Zenji traz para a gente aqui essa sinceridade verdadeira, né? Essa tolice como a verdadeira sabedoria dos Budas, né? E ele continua a frase como Dai Shinin no Gotoshi. Gotoshi significa dessa maneira como, né? Então essa pessoa que não coloca a sua própria régua sobre os fenômenos,
ela é como Dai Shinin. Aqui é um termo que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque Shinin significa pessoa morta. Dai Shinin seria esse Dai de grande, grandioso, trazendo o mesmo sentido de Dainin, né? Do despertar. Shinin é aquela pessoa que não tem mais o que fazer perante o caminho, não tem mais o que estudar para o caminho. É a pessoa completamente realizada. Esse é o sentido de Daishinin. Por isso eu coloquei em português aquela pessoa que finalizou a vida, né? No final, quando a gente terminar o Zazen Yojin, que eu vou retomar todas essas interpretações que eu coloquei para construir uma sentença mais orgânica. Mas a ideia geral seria essa, né? Essa pessoa que é capaz de não colocar a sua própria régua sobre os fenômenos, é como uma pessoa que vive livremente, que já não tem mais o que buscar, não tem nada o que atingir, não tem nada o que adquirir. Uma pessoa verdadeiramente livre, desperta. Esse é o sentido dessa segunda sentença aqui. Reparem que para isso é necessário perceber os fenômenos como eles são. É necessário perceber a vida como ela é. Perceber significa despertar. E um grande desafio para nós praticantes é, de fato, compreender o que é a prática do Zen. A gente pode entender uma série de termos, uma série de ensinamentos e conseguir realizar esse malabarismo linguístico com todo esse conhecimento para poder desenvolver uma ideia sobre o que é a realidade, sobre o que é a prática. No entanto, a grande diferença entre um Bukkyo Gakusha, ou seja, um estudioso do budismo, de um Shugyosha, de um praticante, é exatamente a capacidade de aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia. Apenas estudar o budismo de maneira intelectual, de maneira acadêmica, a gente encontra muito por aí, né? Estudar o budismo. Isso não é algo ruim, obviamente. Nós precisamos de intelectuais e de estudiosos tratando dos textos, destrinchando os textos, descobrindo os textos, explicando os textos. Mas a prática do budismo é um universo diferente do academicismo budista, né? E praticar o Zen no nosso dia a dia é o propósito último do caminho budista. O propósito último do caminho budista não é memorizar texto, não é memorizar conceito. O propósito último é realizar o caminho de Buda. Compreender intelectualmente os conceitos, os textos, a teoria, é uma ferramenta útil para os praticantes. Mas absolutamente nada substitui o caminho, a prática, a realização disso, né? E como uma das principais, uma das mais conhecidas frases de Dogen, que explica o que é estudar o budismo, né? Está no Shobogenzo, no capítulo Genjo Koan, né? Todo mundo sabe. Estudar o budismo é estudar a si mesmo, esquecer-se de si mesmo, ser iluminado por todos os seres, deixar cair seu próprio corpo-mente do outro, né? E a gente já tratou disso já
outras vezes. Hoje eu trouxe uma segunda passagem, uma outra passagem, né? Agora do Shobogen Suzui Monk. Shobogen Suzui Monk é um texto escrito, compilado por Kon Uejo Zenji, que é o discípulo direto de Dogen. Shobogen Suzui Monk é como se fosse um diário de Ejo Zenji contando, né? Registrando as falas de Mestre Dogen, os diálogos que ele teve com o Mestre Dogen. Então, no Shobogen Suzui Monk a gente tem uma série de passagens que são extremamente práticas do dia a dia, que orientam bem o que deve ser a vida de uma pessoa que pratica o caminho, né? Que tenta trazer isso para a sua realidade no dia a dia. Né? Tem uma passagem, eu vou ler primeiro o texto original, depois eu vou tentar traduzir para vocês. 合唱をして知識の教えに従うなり、その代は、貪欲なきなり、貪欲なからんと思わば、まずすべからく、語画を離れるべきなり、語画を離れるには桓武上に第一の用心なり、前奏の良くなる第一の用心は士官たざすべきなり、利頓見遇を論ぜず座禅すれば自然になくなるなり、自然に良くなるなり。Primeiro de tudo, é necessário jogar fora o apego à identidade. E então seguir os ensinamentos de sabedoria, os ensinamentos de Buda, no caso, né? O mais importante é abdicar dos desejos, ou seja, da ganância, da ignorância, da raiva, da ideia de ganho, da ideia de perda, da ideia de sucesso, né? Todas essas ideias duais. E aí quando você abdicar de todas essas ideias duais, então você tem que se distanciar da sensação de identidade. E para se distanciar da sensação de identidade, o passo primeiro, mais importante, é observar a impermanência. Então ele fala assim, o que seria, né, o caminho, o praticar, a parte mais importante da prática seria, então, primeiro de tudo, jogar fora o apego ao ego, à identidade, né? E seguir os ensinamentos de Buda. Para isso é necessário você abdicar dos desejos, da ideia dual, e se distanciar dessa sensação de identidade, que nós chamamos de eu. Para se distanciar disso, então, a coisa mais importante é perceber a impermanência. Né? Então, o primeiro passo é perceber a impermanência. E não é perceber de maneira intelectual. É realmente dar-se conta de que tudo é impermanente, tudo é vazio. Depois, mais à frente, ele continua. Zensou no yoku naru daiichi no yojin wa shikan taza subeki nari. Riton kengu o ronzezu zazen sureba shizen ni yoku naru nari. Para o monge zen, o ponto mais importante é o shikan taza, né? O zazen verdadeiro, sentar e apenas sentar. Deixar de pensar ou de movimentar toda essa dualidade entre ganho, perda, valor, que tem valor, que não tem valor, sábio, tolo,
dentro, fora, alto, baixo, todas essas dualidades. Parar com esses julgamentos, parar com essas elaborações linguísticas em torno das ideias duais. E fazendo zazen, naturalmente, isso melhora, isso você atinge o despertar. De uma tradução aqui, mais ou menos assim, rápida, seria algo desse tipo, né? Quando ele fala que o ponto mais importante é observar a impermanência, isso é a mesma coisa que estudar a si mesmo. Realizar a impermanência, de fato, realizar a realidade da impermanência é esquecer de si mesmo. Esquecendo-se de si mesmo, né? Afastando-se dessa sensação de identidade, ou seja, abrindo mão de todo esse malabarismo linguístico dependente de conceitos duais, de uma sensação de sujeito e objeto, então a gente de fato realiza Shikantasa. A gente se senta com todo o universo. Nós somos iluminados por todos os seres. E assim a gente pode, de fato, ser um tolo, segundo o Zen Budismo, né? Ou segundo aqui o texto, né? O professor do meu professor, ele tem uma frase interessante, né? Quando o meu professor, o Abade aqui deste templo, ele começou, né, o treinamento dele no mosteiro, tudo, o professor dele falou o seguinte, né? Baka ni naru tame ni shugyo o suru n da yo. Ou seja, você faz o shugyo, você pratica para virar um tolo, um idiota. Né? Esse é o objetivo da prática budista. Né? Sinceridade com a vida. Tem uma história interessante que ele me contou também. Ele tinha um irmão, já faleceu, e esse irmão dele também estava no mosteiro praticando, e nesse mosteiro havia um mestre muito especial, uma pessoa muito especial. Ele foi um mestre bastante famoso também. Ele quase se tornou Zenji também, mas ele veio a falecer antes, então não chegou a ser nomeado Zenji. Chamado Yogo Suigan Roshi. E o irmão do meu professor, quando estava em treinamento, né, em um certo momento teve um koromô, ou seja, esse hábito, né, essa roupa aqui, roubado. Alguém pegou dele, né? Roubado, ou sei lá o que aconteceu, mas sumiu, né? E ele estava frustrado com isso, né? E esse mestre, Yogoroshi, virou para ele e falou o seguinte: é melhor você ser o tolo que é roubado do que aquele que rouba. Né? Para nós, brasileiros, é bastante contrassensual esse tipo de colocação, né? Porque a gente vive numa sociedade que a gente precisa sobreviver todos os dias. A gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente. Né? Infelizmente, existe uma certa insegurança no nosso país. Todos nós já passamos por apuros na rua, por exemplo. Né? E estar atento, ou como a gente diz no bom português, ser esperto, né? É importante para a gente sobreviver na nossa sociedade. Né? Então, para a gente, parece até contrassensual esse tipo de colocação. Mas tornar-se um tolo é muito melhor do que viver numa ilusão de ganho, de acúmulo,
ou qualquer coisa do tipo, né? Ichie no manako o saeru naku, ichijin no ashi ni ukuru nashi. Não há sombras nos olhos, não há poeira que se prenda aos pés. Ichie e esse caractere, segundo caractere depois desse tracinho, que significa um, né? Esse segundo caractere, ele também pode ser lido como... como é que era? Esqueci, kasumi também, né? Tipo, ele significa um embaçamento da visão, uma doença nos olhos, que é como um embaçamento da visão, né? Como se tivesse uma névoa diante dos olhos. Torpor, né? Isso. Não é um torpor, mas é de fato como se é utilizado esse caractere para designar essa doença ocular, que deixa os olhos embaçados, né? A visão embaçada. Aqui ele é colocado como uma sombra, como uma névoa, como alguma coisa que atrapalharia a visão. No entanto, Keizan Zenji ele coloca que não há nada, nenhum tipo de névoa, não há nada que esteja de fato tampando a nossa visão. Olhem para onde vocês quiserem, né? Invariavelmente, as formas e as cores vão ser da maneira como elas se apresentam, né? Se a gente olha para um lado, depois olha para o outro, os nossos olhos vão ver o que está diante deles, né? A gente não vai ver o que está atrás da gente, a gente não vai ver nada no futuro, a gente não vai ver nada no passado. Qualquer coisa além das formas e das cores que a gente vê diante da gente é uma criação da nossa consciência, né? Da nossa mente, que utiliza a nossa memória com a nossa capacidade de organizar os conceitos, né? E então ele diz que, na realidade, isso tudo não existe. Essa sensação de que existe uma névoa que esteja atrapalhando a nossa visão da realidade, na verdade, isso não existe. E ele continua. Ichijin no ashi ni ukuru nashi. Ichijin seria uma poeira, né? Uma poeirinha. Ukuru significa receber, no caso aqui, prender aos pés, né? Não há qualquer poeira que se prenda aos pés, ou seja, os pés aqui ele está dizendo a esse corpo, a essa existência, né? Se eu tomo o chá, por exemplo, no momento em que o chá toca a minha língua, eu sinto o gosto de chá. Depois que o chá deixa de tocar minha língua, eu não sinto o gosto de chá. Por mais que eu queira, por exemplo, sentir um gosto de achocolatado, eu não consigo sentir o gosto de achocolatado enquanto eu não colocar a minha língua em contato com isso. Nada se prende a esse corpo, a essa existência. Nenhum dos sentidos fica manchado. E nenhum dos sentidos eu incluo a nossa consciência, que é o nosso sexto sentido, como a gente já viu no Hanya Shingyo, por exemplo. Todos os pensamentos que surgem na nossa mente, invariavelmente eles desaparecem. Por mais que a sensação seja de que eles continuem, cada instante é único. A única coisa que existe é a realidade manifesta aqui agora da maneira como ela se manifesta. Não há lugar onde a poeira possa se instalar. E a gente já viu essa história da poeira. Ele pergunta aqui embaixo: Izore no tokoro ni ka jinnai aran. Onde poderia haver uma poeira? A gente já viu isso já no Fukan Zazengi, já vimos isso no Hanya Shingyo, já vimos isso em vários lugares. Isso vem daquela história do mestre Eno Zenji, né? Quando ele estava no mosteiro, o mestre pede para as pessoas, para os monges, apresentarem a sua compreensão por meio de um poema. Aí o monge líder lá, mais famoso, escreve um poema falando que se nós limparmos o espelho constantemente, então a gente vai compreender a realidade. E Eno, ele contrapõe com um poema dizendo que não há espelho, não há árvore bode, não há nada. Originalmente,
a única coisa que há é o vazio. Ou seja, quando nós falamos vazio, nós falamos que não existe uma essência, não existe uma entidade que seja fixa, que possa denominar algo de maneira fixa, né? Por exemplo, esse copo. Não há nada aqui que faça esse copo ser um copo. A única realidade que há são todas as condições que fazem essa manifestação estar, na verdade não ser, né? Estar da maneira como ela está aqui agora, né? A sensação que nós temos é de que isso aqui é um copo e por ele ser como ele é um copo. No sentido de que a essência do copo faz esse copo ser o que ele é. Isso é completamente impossível porque impossibilitaria esse copo se tornar qualquer outra coisa que não fosse copo. Se eu quebrar esse copo no meio, eu não vou conseguir encontrar nada que me certifique de que esse copo é um copo. A única coisa que me faz achar que isso aqui é um copo é a ideia que eu tenho sobre ele. Se eu der isso aqui para as minhas gatas, eu tenho 3 gatas aqui, dificilmente elas vão entender isso como um copo. Elas podem até beber o líquido que tem dentro, né? Isso significa vazio, né? Ou seja, originalmente todas as coisas são vazias. Justamente por isso, todas as coisas são impermanentes. Por todas as coisas serem impermanentes, sequer há qualquer possibilidade de existir um processo. Ou seja, a única possibilidade é a manifestação da realidade da maneira como ela é aqui e agora. A gente percebe também aqui que Izure no tokoro ni kajin nai aran também. Quando Keizan Zenji traz isso aqui, ele não só traz Eno Zenji, o 6º patriarca, como ele também traz Dogen. Ele basicamente faz uma citação do Fukanza Zengi de Dogen. Isso mostra, mais uma vez, não é a primeira vez que Keizan Zenji está fazendo isso, e ainda estamos no início do texto, né? A gente pode perceber o respeito, a reverência que Keizan Zenji tem para com Dogen, né? Com o mestre Dogen. No Fukanza Zengi, Iwa nya zentai wa haruka ni jinnai o izu tareka hoshiki no shudan o shinzen. Além disso, no fenômeno não há qualquer resquício de poeira ou impurezas. Quem crê em qualquer método para limpá-lo, se a gente retomar o Fukanza Zengi, a gente vai perceber que Dogen, já no princípio, logo nas primeiras frases, coloca qualquer tentativa de atingir um suposto estado de despertar que aparenta estar em qualquer lugar que não aqui agora é um grande erro. Originalmente nós somos Buda. Simultaneamente, com a grande terra e todos os seres, nós somos o caminho. Quando nós nos sentamos com todo o universo. Da mesma forma que uma gota de orvalho, ela é todo o universo. Ela contém todo o universo. E aqui, a gente não pode deixar se levar por um raso cientificismo budista, quando as pessoas começam a dizer a gota de orvalho contém todo o universo por conta dos átomos e não sei o que, e toda aquela história, né? Tudo bem, isso pode até funcionar desse jeito, mas percebam que aqui a questão é diferente. É uma questão de como nós lidamos com a realidade.
né? Quando ele faz essas perguntas, né? Onde pode haver poeira? O que pode ser um obstáculo, né? O que poderia ser... O que é o obstáculo para a gente perceber a realidade como ela é? Nós já estamos percebendo. A gente não precisa fazer nenhum esforço para ouvir os sons que surgem à nossa volta. A gente não precisa fazer nenhum esforço para sentir o gosto dos alimentos quando eles tocam a nossa língua. A gente não precisa fazer esforço para sentir o odor do incenso enquanto ele está queimando. A única coisa que a gente precisa é perceber que originalmente nós somos o caminho junto de Buda Shakyamuni, de todos os seres de todo o universo. No Hanya Shingyo, logo no primeiro texto que a gente estudou, no Hanya Shingyo, Fu Shou Fu Metsu Fu Fu Jo Fu Zo Fu Gen. Traduzindo de maneira comum, né, como a maioria das traduções, não há nascimento, não há morte, não há impuro, não há puro, não há aumentar e não há diminuir. Só que se a gente compreender o Fu, de fato, como ele é entendido dentro do Zen, que seria a realidade que originalmente existe antes da consciência discriminatória, a gente vai perceber que sequer há nascimento e morte, sequer há impuro ou puro, sequer há aumentar e diminuir. O universo é da maneira que ele é, da maneira como ele se manifesta. A única coisa que nós temos é o momento presente. E nós somos já nesse momento todo o céu e a terra. Né? Assim como uma gota de orvalho é todo o universo. Não há separação. Não há distância entre as coisas. Alguém tem alguma questão? Alguma coisa para colocar no momento? Arthur, pode falar? Como você citou ali antes com Angel, com Angel, isso. Que estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo, né? Então, essa passagem é do Genjo Koan, do capítulo Genjo Koan, isso. Que estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo, né? Então, eu pergunto se há alguma diferença entre prática e o estudo. Se podemos separar esses dois, né, dentro do Zen. Dentro do universo da linguagem, a gente separa. Mas, na realidade da vida, a única coisa que existe é a sua própria vida. Como você distingue o que é prática, o que é estudo, o que é uma coisa, o que é a outra, no dia a dia, no momento? Existe algum momento em que existe um corte no tempo e a realidade se transforma para se tornar estudo, ou então que a realidade se transforma para se tornar prática? A sensação de que o tempo é uma continuidade faz a gente ter esse tipo de questionamento. Surgiu um comentário, como é que eu faço para ver? Tem a seção de comentários da chamada aqui. Aqui, Cassiano. Parágrafo 4 traz um aspecto de mistério da existência, inefável. Nos parágrafos seguintes, trata de uma questão de existência auto-esclarecedora, paradoxal. Cassiano, desculpa, eu não entendi.
Se quiser comentar, pode comentar. Boa noite a todos. Boa noite. Sim, eu quero pedir desculpa para o Luciano, então, que eu vou passar na frente dele nos comentários. Mas, assim, Sensei, ali no Pará, é uma coisa assim que eu acho que eu preciso contextualizar essa minha colocação. Que, por exemplo, eu cheguei, fui me interessar pelo budismo a partir do xamanismo. Então, no xamanismo tinha uma questão muito do mistério e tal, né? Assim, era uma leitura meio, talvez, ficcional, é uma coisa meio polêmica essa leitura, mas tem a questão do mistério da existência, o mistério das coisas, né? E aqui no parágrafo 4, quando ele pergunta assim, quem é este existência que realiza o Zazen, ele traz uma questão de mistério, né? De não saber, não se sabe o nome, não se pode dizer o corpo, não se pode dizer a mente, não se pode dizer mente e tal, essa coisa toda. É uma coisa misteriosa. E nos parágrafos seguintes, ele já ele trata dessa coisa misteriosa como uma coisa que é uma consciência autoesclarecedora, que ela vai se esclarecendo, ela não tem dúvida. Ela se autoexplicativa, digamos assim, e me parece assim um aspecto paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que é alguma coisa que não tem explicação, que é o inefável, por outro lado, esse próprio inefável é uma coisa que se autoexplica. Então, eu não sei se é muita divagação, mas a impressão que eu fico que tem é que isso pode parecer até uma característica do próprio budismo, talvez, ou no xamanismo tem isso, da questão do desconhecido, é muito presente a questão do desconhecido, né? Quando a gente trata o texto no universo da linguagem, essa interpretação ela pode surgir. Concordo, eu não tinha percebido essa interpretação. No entanto, onde a gente precisa chegar é na realização disso que ele está falando, né? E cada um desses parágrafos, cada uma dessas sentenças está apontando exatamente para a mesma coisa, só com palavras diferentes. Então, como você falou, que parece algo misterioso que ele está questionando, na verdade, ele não questiona. Ele está afirmando, né? Quando ele coloca quem é este, ou esta existência aqui que realiza o Zazen, me parece que ele coloca em foco essa existência, ou seja, estudar a si mesmo. Dogen Zenji tem o termo Eko Hensho, que significa girar a luz para iluminar a si próprio, essa existência aqui. Porque estudar o budismo é estudar a si mesmo. E aí, em seguida, ele já dá a resposta. Não se sabe o nome, ou seja, não tem nome. Porque não tem onde colocar nome. Não tem o que colocar nome. Não se pode dizer corpo, não se pode dizer mente. Porque a sensação de identidade faz com que a gente entenda corpo e mente como coisas separadas, como corpo e mente. No entanto, a única possibilidade é esse fenômeno e todos os demais em conjunto, aqui e agora, da maneira como eles são, né? Eu não sei se ele tenta trazer o leitor, os praticantes, para um universo do que seria místico ou do que seria misterioso. Me parece o contrário.
Para mim parece que ele coloca a realidade clarificada diante dos nossos olhos. Porque se a gente olhar para essa existência aqui, que realiza o Zazen, a gente vai verificar que isso tudo aqui é como ele está dizendo. Não tem onde eu colocar um nome. Lugar nenhum. Não tem o que eu pegar e dizer corpo. Se eu tomo o líquido, agora é parte do meu corpo ou não é? O ar que eu respiro é parte do meu corpo ou não é? As células que já estão mortas do meu corpo, é meu corpo ou não é? Se eu cortar parte do meu braço fora, é o meu corpo? Onde é isso? O que é esse limite do que é corpo? O que é esse limite do que é mente? Se a gente olha no que a gente viu hoje, acreditando que existe um véu diante dos nossos olhos que precisa ser transpassado para compreender a realidade, se existe um mistério que precisa ser desvendado, isso não é nada além do que a nossa própria mente criando uma ideia de alguma coisa que de fato não existe. Quando a gente olha para as coisas, elas parecem separadas, né? Mas elas são todas vazias. Quando ele pergunta quem é essa existência que realiza o Zazen, ele faz a gente perceber essa existência e perceber essa existência vazia. Ao mesmo tempo em que isso aqui existe como matéria, ela não existe como corpo. E eu acho que aqui é o limite da linguagem. É o limite do que a gente consegue trazer para um raciocínio lógico, para um raciocínio de linguagem, o que é a realidade. A partir daqui, a única possibilidade é a gente dar um passo e verificar isso por si mesmo. A partir daqui, eu não consigo fazer nada para vocês e por vocês. E o inverso da mesma forma. Por isso, Dogen Zenji, ele fala, né, o Kon Ejo Zenji, o discípulo do Dogen, anotou, sobre o Genzi Zui Monk, né, que a primeira coisa é perceber a impermanência, perceber a vacuidade. Seguindo os ensinamentos budistas e abrindo mão de todo esse pensamento dual, de todo esse pensamento baseado na linguagem dual, na sensação de sujeito e objeto. Abandonando isso, a gente consegue se distanciar dessa sensação de identidade e, distante da sensação de identidade, esquecendo dessa própria sensação de identidade, a gente está em Shikantaza. A gente está em Zen, em Zazen. Realizando o Zazen, antes de todo esse diálogo, essa elucubração baseada em ideia de ganho, perda, dentro, fora, claro, escuro, e todas essas dualidades, antes disso, a gente naturalmente já está em Zazen. Eu não sei se eu consegui ser claro com a minha colocação, mas espero que ajude na sua investigação sobre esse assunto. Sim, isso aí. Deu para esclarecer melhor a ideia. Muito obrigado. Luciano, por gentileza? Olá, boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, agradecer por estar aqui, a minha primeira vez aqui com vocês. Muito obrigado por me ouvirem. Eu que agradeço. Durante a palestra do Sensei,
eu escrevi um comentário, eu queria só saber se eu escrevi corretamente. Eu coloquei assim: seria então correto dizer que nós somos vazios de um eu por sermos impermanentes e interdependentes de todas as coisas? Pode dizer de novo, por gentileza? Seria então correto dizer que nós somos vazios de um eu por sermos impermanentes e interdependentes de todas as coisas? Essa é a ideia da coisa. Por todos os fenômenos serem vazios, que não há uma sensação de identidade, essa sensação de eu. Esse eu, ele não passa de uma sensação. Justamente por tudo ser impermanente. E por tudo ser impermanente, tudo é vazio. Vacuidade e impermanência são conceitos ligados, né? Compreende? Compreendo. Eu fiz uma ligação com a nossa infância, como a nossa infância passou, aquela criança não existe mais. Então, hoje eu estou aqui, amanhã eu sou uma pessoa diferente. Então, nós agora aqui somos impermanentes. E é por isso que existe esse vazio, não é isso? Desse eu, acho que é isso. É dessa forma que eu compreendi. A direção é essa, né? Eu só cuidaria da frase: é por isso existe este vazio. Essa vacuidade, ela é anterior a qualquer ideia de existência e não existência. A única possibilidade é o vazio. O vazio não existe por algo. A única possibilidade é o vazio. A gente precisa inverter as grandezas. Para entender isso em cima da lógica, para poder se direcionar para o ponto certo, né, na prática. Senão a gente acaba caminhando na direção errada. Então a gente precisa inverter a grandeza. A única possibilidade é o vazio. É porque parece que eu estou colocando o vazio como uma consequência da impermanência. Exatamente. E na verdade não é. Entende? Exatamente. Porque quando a gente estuda a teoria budista, a gente estuda dessa forma. No entanto, olhar para a realidade nos deixa claro que nem impermanência, nem vazio, nem originação dependente, nada disso existe. Nada disso existe. Entende? Se a gente assumir que isso existe de fato, a gente vai estar assumindo que é possível dar nome às coisas e de fato fazer um corte numa sensação de temporalidade. Isso é muito bom para a gente entender a teoria budista. Isso está certo, tá? Foi exatamente o que Buda Shakyamuni ensinou. No entanto, como a gente falou anteriormente, esse é o limite da linguagem. Esse é o limite da intelectualidade e do pensamento dual. A partir do momento em que eu digo que existe um fenômeno que surge por uma causa e um efeito, eu estou dizendo que existe um sujeito que observa esse fenômeno. Isso é um erro. Isso funciona enquanto estudo. Enquanto realização, o buraco é mais embaixo, né? Fábio, pode dizer? Boa noite a todos. Sensei, eu gostaria de voltar ao que o senhor falou sobre o professor do seu professor, quando fala com relação à questão do tolo. Essa colocação seria um convite para que a gente pudesse filtrar, bem filtrado mesmo, as provocações, a oportunidade de reagir ou não às coisas,
porque a gente vive numa sociedade que reage de forma muito violenta e com muito ódio às coisas, né? E quando a gente abre mão de certas coisas, inclusive até de reagir a primeiro instante, acho que se alguém estiver do lado, pensa que a gente é tolo. A gente talvez, nessa prática de mudança, também sinta isso também, quando, por exemplo, alguém toma a nossa frente na fila de um banco, a gente sente logo aquela impressão, eu estou perdendo, eu estou sendo tolo e tudo mais. E seria esse o momento de refletir sobre quando reagir e quando não reagir, para que a gente possa ir esquecendo um pouco desse eu, algo nesse sentido. Eu não sei se eu souber elaborar bem a questão, mas isso seria um reforço para que enfraquecesse esse eu. Muito obrigado. Me parece por aí, né? Só um detalhe que me chamou a atenção é enfraquecer o eu, né? Novamente, como falei pro Luciano, nós precisamos inverter as grandezas, porque como você enfraquece algo que não existe, né? A gente encontra bastante na internet, né? As pessoas falando que é necessário eliminar o ego, é necessário enfraquecer o ego, é necessário enfraquecer o eu, é necessário dominar o eu, ou qualquer coisa desse tipo. Mas isso a gente vê que realmente ainda não está atingindo o cerne do que são os ensinamentos de Dogen, né? Como você enfraquece algo que não existe? A primeira coisa que nós precisamos assumir é que essa sensação de identidade, ela não existe. Né? Essa é a primeira coisa que a gente precisa assumir, que ela é uma sensação. Que essa sensação se desenvolve no nosso crescimento, conforme a gente vai aprendendo as palavras, conforme a gente vai aprendendo os conceitos, conforme a gente vai aprendendo a linguagem. Misturando isso tudo com a nossa capacidade de memorizar as coisas, de guardar na memória. Essa sensação de identidade não é nada além disso. Não tem o que ser enfraquecido. Né? Se não tem o que ser enfraquecido, também não tem lugar nenhum para que um insulto possa se instalar. Esse insulto ele só se instala quando a gente assume essa sensação de identidade como verdadeira. É difícil, né? No nosso dia a dia a gente fica mexido com as coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? E eu também acho que a gente não precisa se repudiar por conta dessas coisas, né? Não é essa a ideia. Eu acho que perceber isso acontecendo é um grande passo. E perceber como a gente é tolo por acreditar nisso, né? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, né? E a gente percebe que a gente é tolo por perceber, por acreditar nos insultos, né? Por exemplo. E a gente pratica para se tornar um tolo que, de fato, não se preocupa com isso, né? Um outro ponto, assim, um parênteses, é que algumas pessoas, quando a gente toca nesse tipo de assunto, diz, mas então a gente não pode mais reagir contra as injustiças do mundo. Calma, militante, a gente não está falando disso. Né? Nós somos cidadãos, nós somos pessoas em uma sociedade e nós temos voz para cuidar um dos outros. Eu acho que o parâmetro que a gente tem que ter é exatamente esse. Nós temos voz para cuidar uns dos outros. E a gente tem que usar essa voz, a gente tem que usar as nossas crenças, as nossas convicções
para cuidar uns dos outros, né? E é uma balança muito delicada, né? Como que a gente lida com isso no dia a dia? Hoje, o nosso budismo ele está muito mais integrado na sociedade do que estava na época de Dogen, por exemplo. Dogen ele saiu da capital de Kyoto, que era o polo de todo o Japão naquela época, para fazer um mosteiro no meio da montanha, afastado de tudo. Né? Ele ia, de tempos em tempos, ele ia para a cidade, ia para outros lugares, sim, isso está registrado. E eu tenho certeza que ele tinha que lidar com esse tipo de coisa também. Né? Quando você volta para uma capital, onde os valores e as crenças são muito distintas das que você cultiva num ambiente propício para a prática, isso é um choque. Eu imagino que Dogen tenha passado por momentos também desse tipo, né? E eu acho que, voltando para aquela questão da diferenciação entre o praticante e o estudioso, é que, diante desses fenômenos, a gente busca sempre tentar avançar um passo na direção do Dharma correto. Para isso, a gente se apoia também nos estudos, porque se a gente não sentar e entender o que está escrito, ou o que eles deixaram para a gente, o caminho é muito mais difícil, né? Henrique, por gentileza. Sensei, boa noite mais uma vez. Na linha do que o Fábio falou, que o Luciano trouxe também, o Fábio usou a expressão enfraquecer o eu, né? Eu usaria o esvaziamento do eu, tá? E à medida que eu estou em meditado, tenho observado, e muito do que você fala faz sentido. Por exemplo, né? O que eu como passa a fazer parte de mim. E nesse momento, eu começo a esvaziar minha identidade mesmo, Joaquim. Mas eu esbarro num determinado limite, que é aonde o meu medo de perder a lucidez. Quando você aponta uma xícara, ela é uma xícara. Ela é óbvio que ela é uma xícara. Ela tem um recipiente e tal. Mas eu entendo quando você diz que ela não tem ali a gente deu um nome para ela, a gente que a identificou, a gente que deu uma função para ela, para que a gente pudesse conversar entre a gente. Quando a gente esvazia a nossa identidade, a gente esvazia o ego, a gente esvazia o desejo, mas a gente esvazia o propósito. A gente teria um propósito para fazer isso? O que acontece nesse momento? O fato de não existir um eu não implica, óbvio, que a gente não vai sentir um sentimento, né? De indignação, de revolta, de alegria, de paixão. Mas o que acontece nesse total esvaziamento? Né? Eu esvazio de valores, aí onde que entraria a ética e a moral nesse processo? Eu trouxe um exemplo, uma metáfora no último encontro sobre a questão da bicicleta, né? Que é o medo de cair da bicicleta. E esse é o meu medo, assim, de perder a lucidez, de não ter essa lucidez que você tem, okay? E outros monges, outras pessoas com essa sabedoria possuem. Eu não sei se eu conseguiria fazer sem uma orientação. Então, faz sentido isso que eu estou falando, Joaquim, porque esse é o meu limiar de aprofundamento, às vezes, na prática, sabe? Eu acho que eu prefiro não acrescentar nada para não atrapalhar a sua prática. A única coisa que eu falo é continue. E eu não tenho muito mais o que fazer além disso, tá? Então, eu só peço que você acredite no Zazen
Isso é importante. Fé no Zazen. Fé no despertar de Buda Shakyamuni. E continue. É a única coisa que eu posso deixar aqui agora, tá? Arthur? Parece que fica claro que esses dois textos, né, Fukan Zazen e Zazen Yojinke, que não se trata só de Zazen, né? Ele traz todo consigo isso que nós chamamos de budismo, né? Acredito. Os ensinamentos de Buda também, né? Mas eu chego a perguntar se isso que nós estamos estudando ou refletindo é o Dharma de Buda. Seria o Dharma de Buda também? Como que você vai identificar o Dharma de Buda? Como você identificaria o Dharma de Buda? Eu penso que o Dharma está em tudo, né? Tudo pode ser o Dharma. Mas eu penso também, eu me pergunto também o que seria não estudar o Dharma. E eu pergunto da mesma forma, como você identificaria o Dharma de Buda? Para saber se você está estudando ele ou não. Aquilo que leva a entender a realidade como ela é. A gente pode perceber o Zazen, o Shikantaza, como o olho do Zen. O nosso olho verdadeiro, a maneira verdadeira, os nossos olhos verdadeiros, né? E a gente precisa perceber que os nossos olhos verdadeiros são esses. Quando a gente perceber que os nossos olhos verdadeiros são esses, a gente consegue ir para qualquer lugar, andar para qualquer direção, que invariavelmente não vai existir nada além de Shikantaza. Não vai existir nada além de Zen, de Zazen. Não vai existir Buda Dharma, não vai existir não Buda Dharma, não vai existir segurança, não vai existir insegurança. A única coisa que vai existir é o que está diante dos olhos. Quando eu perguntei ali sobre se há uma diferença entre estudo e prática, né? Você disse que no mundo da linguagem, sim, né? Então, o Shikantaza, né, como nós vimos, esse Zadan-shi seria ter a oportunidade de estar nesse mundo fora da linguagem, né? Além dessas ferramentas que a gente tem, né? Da lógica, da interpretação, de tudo, que são ferramentas que a gente precisa, né, para sobreviver, mas tem o outro lado também, né? É o nosso estado natural. Né? Eu acho que a gente pode retornar aqui no começo do Yojinki. Sore zazen wa tadachi ni hito o shite shinchi o kaimei shi honbu ni anju seshimu. Kore o honrai no menmoku o arawasu to nazuke. Mata honchi no fukou o arawasu to nazuku. O zazen prontamente clarifica a mente, o solo da mente, né? E faz repousar tranquilamente na natureza original. Por isso, Zazen se chama revelar a face original, ou então revelar o solo verdadeiro. O Shikantaza, o Zazen, Zadan, despertar, Satori,
é a nossa natureza original, onde a gente pode se assentar de maneira verdadeiramente tranquila. O meu professor de ordenação, Saikawa Doshoroshi, ele fala que o nosso papel principal como monge é possibilitar a verdadeira tranquilidade. Isso é o Zazen. No texto Shodoka, de um monge chamado Yoka Daishi, Yoka Genkaku Daishi, né? Ele, logo no começo, ele coloca Zetsugaku Mui no Kando Nin. Zetsugaku Mui significa aquele que não tem mais o que estudar. Kando Nin significa kan, pode significar silencioso, tranquilo. No japonês contemporâneo também ele carrega o significado de vagabundo. Interessante, né? Uma pessoa tranquila que não tem o que fazer hoje é chamada de vagabundo, né? Ou seja, uma pessoa tranquila, pacificada, que não tem mais o que fazer. Do é o caminho, nin é pessoa. Kando nin é a pessoa que não tem mais nada o que fazer no caminho. Né? Que está nesse estado de tranquilidade verdadeira. E o nosso objetivo, digamos assim, é tornar-se um kandonin, um vagabundo, que não tem mais o que fazer no caminho, um tolo, que não tem mais nada o que buscar. Um tolo não busca se é ou não é Dharma correto, porque não tem mais o que ser buscado. Não tem a necessidade de distinguir. Lida com aquilo que está diante dos olhos e somente isso. Ele pode ser capaz ou incapaz de tratar do fenômeno na sua frente com intelectualidade, destrinchando todas as teorias budistas. Ele pode ser capaz ou incapaz. Não faz diferença. Porque a única coisa que vai acontecer é ele lidar com o que está diante dele da maneira como está. E não há uma maneira definida ou correta de lidar com as coisas. Só existe a maneira como nós lidamos com as coisas. Só para finalizar, retornando ao que o Henrique colocou, cair nesse universo pode parecer parecer que a gente está rasgando todos os contratos sociais de ética e de tudo, né? E a gente pode ter medo de perder a sanidade em relação a esses temas, né? Mas eu acho que isso não deve acontecer, porque a partir do momento que a gente de fato se percebe o próprio universo, eu acho que a falta de ganância, de raiva, de ignorância nas nossas ações faz com que a gente tome decisões e ações muito menos perigosas e dolorosas, tanto para a gente quanto para os outros, né? E pensando num contexto prático da Sangha budista, foi justamente por conta desse ponto que aos poucos e conforme as necessidades, os preceitos monásticos foram sendo desenvolvidos, né? E eles não são difíceis, né?
Antigamente, no budismo na época de Buda, hoje ainda no budismo Theravada, são 200 e tantos preceitos, mas no nosso budismo isso tudo está resumido em 16 preceitos. Basicamente 10. Não matar, não roubar, não se relacionar impropriamente com os sentimentos das pessoas, sexualmente, né, de maneira imprópria, não se deixar levar por entorpecentes ou álcool, essas coisas, não perder a sua autoconsciência, né, não perder o controle da sua própria ação, né, e assim vai, né. Tem não falar mal dos outros, tem não como é que eu posso colocar? Não ser mesquinho, e a gente pode ir interpretando, pode ir destrinchando esses preceitos todos, mas eu acho que no final das contas é mais ou menos isso, né? E aquele tanto de textos que escreveram, que consolidaram como Tripitaka, né, que são os registros das falas de Buda e dos sutras antigos, isso não teria que ser revisado também? Isso não, além da realização, né, que o Soto traz, né, com o Zazen, essa parte não falta também? Como assim? Não entendi. É que eu não sei também como é que é a formação monástica aí, mas imagino que se estuda esse tipo de textos, né? O Tripitaka é uma coisa bastante complexa, comprida, né, volumosa. E no mosteiro a gente não tem muito assim, né, de estudo. Tem algumas aulas e tudo, né? Mas esse tipo de estudo acontece mais no ambiente acadêmico mesmo, né? Ou de maneira independente, né? Os monges estudando por si, ou grupos de estudo. No mosteiro não há tanto tempo para isso, né? A gente estuda alguns textos mais próximos do nosso universo. Yojinki, Kanzazengi, Shodoka, Shinjinmei, Sandokai, Hokyozama, coisas desse tipo, né? Mas revisar, eu não entendi o sentido do revisar. Se não seria importante também, né, o estudo desses textos para a realização também, né? Claro, pode se estudar sim. Né? Você pode estudar esses textos sem problema. Pode estudar quantos textos quiser. Não tem problema nenhum. Entraria, como você disse antes, sobre o estudante e o praticante, né? É só um meio hábil, então. Você pode estudar todos os textos e pode estudar um só também. Eu acho que não... Para quem busca a prática, aplicar pelo menos uma única frase do Zazen Yojin que já seria suficiente. Se você quer estudar o budismo, aí você tem que se debruçar na literatura. Se você quer praticar o budismo, você tem que se debruçar na prática. Você pode fazer os dois também. Pode fazer um só dos dois também. Não tem problema. Mas o que vai te levar para o despertar só tem um só. Uma única coisa. Obrigado. A gente passou um pouco do tempo hoje. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Ou senão a gente finaliza por aqui. Tudo bem? Então tá. Muito obrigado a todos. Espero encontrá-los no próximo encontro. Agradeço imensamente a companhia, a possibilidade de poder praticar e estudar com vocês. Espero que esse nosso encontro possa contribuir de alguma maneira para a caminhada de cada um de vocês. E é isso. Muito obrigado e nos vemos no próximo encontro. Até mais. Muito obrigado.